meu nome é Cecília Luzia Amaro e irei começar com a nossa apresentação. O tema do nosso trabalho é o uso de compostagem doméstica na produção de adubo para hortas domiciliares. Essa pesquisa consiste em analisar o processo de compostagem doméstica, desde a coleta de resíduos orgânicos até a utilização do adubo em horta doméstica. Com o passar dos anos, a geração de resíduos orgânicos está ficando cada vez maior. Com isso, um dos maiores desafios é a destinação correta para eles, já que a maioria das vezes acabam sendo misturados com outros resíduos. Quando eles são dispostos inadequadamente, provocando a depreciação da paisagem, como por exemplo na foto ao lado, que são caçambas e está cheio de resíduos dentro, a paisagem fica feia. Além de ficar feia, também possui odores oriundos, por conta da decomposição dos restos orgânicos, a presença de insetos e o chorume, que é um líquido com alta carga de matéria orgânica em degradação. A resolução dessa problemática faz necessário implantar uma outra alternativa, a fim da reutilização dos resíduos orgânicos, para melhorar a qualidade de vida do meio ambiente e das pessoas. Dessa forma, a composteira doméstica é um caminho a ser seguido, pois é fabricada de maneira manual, adapta-se em ambientes de pouco espaço e contribui com essa problemática. A compostagem é um processo biológico que valoriza a matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica e industrial. Por exemplo, eu posso fazer uma compostagem na minha casa, no meu quintal, ou dentro de um apartamento, que é um lugar pequeno. Esse processo de compostagem é um processo puramente microbiológico, e sua eficiência depende da ação de interação de micro-organismos, os quais são dependentes da temperatura, umidade, aeração, pH, granulometria, dimensão de leiras, relação carbono-nitrogênio e micro-organismos. De acordo com Ferreira, a técnica de compostagem é uma solução eficiente para o controle de resíduos orgânicos. Essa técnica é extremamente eficiente na produção de adubo orgânico e de extrema qualidade para a produção de hortas orgânicas, que também incentivam a alimentação mais saudável dentro de casa. Agora eu vou falar um pouco sobre o referencial teórico. De acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu artigo 3, inciso 7, aborda como uma das destinações finais ambientalmente corretas de resíduos sólidos. Neste sentido, a conceituação de compostagem pode ser definida como sendo o processo de produção de adubo a partir da decomposição dos resíduos orgânicos, a qual pode ser realizada em uma residência, por se tratar de um processo simples, em um tempo de obtenção de resultados relativamente curto. Em comparação a outros processos, a decomposição ou reciclagem de outros resíduos sólidos. A compostagem é simples e existe em sociedade há bastante tempo, por meio da formação de serrapilheiras no solo. A diferença da atualidade é o aperfeiçoamento e a adaptação da técnica para uma compostagem melhor. Segundo Siqueira, o processo de compostagem pode ser realizado através do cumprimento de etapas pré-definidas, sendo elas a escolha de um local de residência em que o piso esteja compactado para evitar a infiltração do chorume, um lugar seco, fresco, protegido da insolação direta e da chuva, colocar num local definido, uma camada de 5 centímetros de resíduos compostáveis de tipo marrom, como palha ou folhas. Sobre ela, colocar outros resíduos orgânicos de decomposição rápida, como cascas de alimentos, polvilhar cerca de 5 centímetros de terra ou sobrepor nova camada de resíduos compostáveis marrons. São subdivididos em castanhos e verdes, os resíduos orgânicos compostáveis. Essa subdivisão ocorre devido a características específicas, como a proporção de materiais inorgânicos, como carbono e nitrogênio, em sua composição, teor de umidade e velocidade de decomposição. De acordo com a USP, em 2012,
O grupo de resíduos orgânicos castanhos é caracterizado por possuir maior concentração de carbono comparativamente ao nitrogênio, baixo teor de umidade e decomposição lenta. Em contrapartida, o grupo aos quais os verdes pertencem possui como características a qualidade maior de nitrogênio em sua composição, teor de umidade mais alto e decomposição mais rápida, em comparação ao grupo de resíduos orgânicos castanhos. Meu nome é Letícia e eu vou dar continuidade no assunto referencial teórico. Quando esses resíduos orgânicos entram em contato com os resíduos recicláveis secos, que é o papel, o papelão, o metal, o plástico, o vidro, coisas reutilizáveis, o nível de contaminação ele aumenta e dificulta o processo de triagem, que seria a seleção desses materiais. De acordo com a Lei Ambiental de número 12.305 de 2010, ela prevê que somente rejeitos devem seguir para a disposição final. E a forma da técnica utilizada para a separação dos resíduos, ela pode promover vantagens na formação desse adubo. Então, o armazenamento ele é um fator fundamental para essa matéria orgânica, mas desde que esteja adequado. Existem diversos fatores que são importantes no tempo de decomposição da matéria orgânica para obter o produto final, ou seja, para a formação do adubo orgânico. O primeiro fator é a umidade. Os micro-organismos, eles necessitam para se desenvolverem no metabolismo, para se reproduzirem, eles necessitam de água para isso. Então, eles dependem da água. E para efetuar o teor de umidade, uma das formas é apertar o composto nas mãos. O segundo fator é a aeração. Os micro-organismos, eles precisam de oxigênio, porque a decomposição ela é um processo de oxidação das moléculas ricas em carbono. E com a liberação de energia, a mesma é consumida pelos organismos e os nutrientes liberados é consumido pelas plantas. O terceiro fator é a temperatura. Um dos fatores essenciais é a temperatura do ambiente no processo de transformação da matéria orgânica, porque o resíduo armazenado ele possibilita a alta temperatura que pode chegar a cerca de 80 graus Celsius. O quarto fator é a relação de carbono e nitrogênio, que as matérias-primas que contêm os nutrientes orgânicos e os minerais, especialmente é indicado para a compostagem. O quinto fator seria o tamanho das partículas, que os materiais eles não podem ser muito pequenos para evitar a compactação no processo. Isso também envolve a aeração. O sexto fator é as sementes, os patógenos e os metais pesados na compostagem, que pode haver alguma interferência na produção agrícola, caso tenha algum agente indesejável, como algumas plantas invasoras e outros. E os solos pobres em matéria orgânica, principalmente, eles usam o composto no solo como um corretivo orgânico. No Brasil, em torno de 50% dos resíduos que são gerados são resíduos orgânicos e tem casos que podem ser reciclados através, por exemplo, da compostagem. A reutilização desses resíduos orgânicos, para ter um bom resultado, um bom sucesso, não necessariamente precisa de grandes exigências tecnológicas ou de recursos financeiros no processo. As ações de educação ambiental ela tem contribuído muito e obtendo um grande sucesso. Sobre a construção de composteiras, ela pode ser inserida em qualquer lugar e é um modo atrativo para as pessoas que estimula a reciclagem dos resíduos orgânicos que restam em suas alimentações. Oi, professor, aqui é a Lara e eu vou dar continuidade ao trabalho. Bem, segundo Mello, evidencia ainda que a quantidade de resíduos que era disposta para serem coletados pela Prefeitura Municipal teve uma redução e que os envolvidos no processo da compostagem não encontraram trabalho a realizar a prática no gerenciamento do processo. E também, segundo Amorim, explica que durante o processo de compostagem desse tipo, em pequena escala, não foi detectada a presença de odores da atividade de decomposição. Durante esse fato, evidencia que, se bem aplicado, o processo é bem desenvolvido e traz um adubo de qualidade. A composteira tem manutenções realizadas por etapas simples para a garantia da qualidade, como trituração do resíduo orgânico, disposição não,
disposição do mesmo em camadas, acrescentar restos de pó de café a fim de evitar odores e ficar atento com o prazo do composto quando ele está pronto, que é mais ou menos de 30 a 60 dias. O composto, quando está pronto, deve ser retirado da composteira. De acordo com o CHAM, ressalta que o tratamento dessa fração de resíduo orgânico por meio de técnicas de compostagem nos domicílios é indispensável para o alcance à evidência da digestão ambiental por parte dos municípios brasileiros, inclusive com a inclusão da prática no sistema de gestão de resíduos sólidos, uma vez que grande parte dos municípios brasileiros possuem menos de 50 mil habitantes. Além do país possuir uma atividade agrícola que auxilia no processo de compostagem por meio de grandes indústrias, sendo assim em grande escala. Olá, professor, espero que esteja tudo bem com você. Quem vai dar continuação ao trabalho agora é a Maria Eduarda e eu vou começar com a parte de resultados. Bom, esse trabalho, né, essa compostagem doméstica, ela teve os seguintes resultados. O período de maturação da compostagem dos resíduos orgânicos não obteve presença de mau cheiro e nem de vetores. Isso indica que a compostagem ela foi feita de modo correto, né? No quesito de aeração, umidade, temperatura, relação carbono-nitrogênio, pH, granulometria, dimensão de leiras e interação dos micro-organismos, né? Com isso, ao longo do processo, né, da maturação da compostagem, foram encontrados diversos micro-organismos, fungos, bactérias e até artrópodes. O que seriam esses artrópodes? Seriam os insetos, né, pequenos insetos. Bom, a partir de 45 dias do início do processo da compostagem, o adubo já tinha as características desejadas, né? Ou seja, ele já se mostrava com qualidade e pronto para utilização. As características dele eram um grau de estabilidade e maturidade bom, uma coloração escura, um odor característico de terra e se mostrava solto e tinha ausência de micro-organismos patogênicos, ou seja, tinham todas as características desejadas para um adubo de qualidade. Bom, com esse adubo pronto, né, ele foi feita a adubação da horta domiciliar desses residentes que eles escolheram. A adubação, né, ela é uma parte muito importante no plantio. O adubo, né, ele garante um produto com qualidade, tanto em hortas pequenas, né, domiciliares, quanto em grandes plantações. Durante todo esse processo, houve acompanhamento da horta, ela perdurou alguns dias, e após a utilização do adubo produzido, né, na adubação dessa horta domiciliar, o que eles viram? Ele foi observado no elevado desenvolvimento das plantas e hortaliças. Isso mostrou que o adubo era de qualidade. Bom, a conclusão. A gente observou, né, que esse projeto feito por Silva et al. 2019, ele foi de extrema importância. Por quê? Porque ele mostrava que a compostagem e a construção de composteiras para resíduos orgânicos produzidos em domicílios, eles não são algo tão inacessível. E mostra, assim, então, o projeto de forma eficaz. Tanto que ele é de baixo custo, só que ele é muito importante, porque ele conseguiu, de uma forma fácil, resolver os problemas, principalmente de desperdício de comida feita pelas pessoas. E isso nos mostra que seria uma maneira da diminuição dos resíduos orgânicos destinados a lugares errôneos. Ou seja, sendo aplicada em hortas domiciliares e com uma qualidade boa e um baixo custo. E isso tudo colabora para se ter um plantio e plantas com qualidade e de forma acessível. É isso que foi o nosso trabalho, buscou explicar todo esse projeto. Espero que tenha ficado bom e de fácil compreensão.